pessoal, como nós dizíamos, né, o direito, então, adquirido é aquele direito material ou imaterial que, de fato, já foi incorporado ao patrimônio jurídico de uma pessoa natural, pessoa física, ou uma pessoa jurídica. Vou dar um exemplo de direito adquirido. Imagine, então, que uma pessoa realiza um negócio jurídico de compra e venda. Ao realizar o negócio jurídico de compra e venda, ele tem a coisa, ele obtém a coisa, está na posse daquela coisa. Então, o direito de posse e de propriedade já é um direito adquirido, porque ele já foi incorporado ao patrimônio jurídico daquela pessoa natural. Do mesmo modo, é uma pessoa jurídica, uma empresa, que realiza vendas. Então, imagine, uma empresa realizou uma venda, ela forneceu o produto, recebeu o direito, o dinheiro. O dinheiro, portanto, o direito de receber pela coisa vendida é um direito adquirido que já foi incorporado ao patrimônio dessa pessoa jurídica. Logo, a lei, certo? O artigo 6º diz que a lei ela deve preservar o direito adquirido. Ok? Então, o direito adquirido, portanto, seria o direito material ou o direito imaterial incorporado ao patrimônio jurídico de uma pessoa natural ou jurídica, perfeito? E para a gente finalizar aqui, o que seria direito imaterial? Por exemplo, o direito de usar determinada marca, o direito de nome, ok? Veja, imagine uma empresa que ela usa no mercado há muito tempo uma determinada marca. O direito de uso dessa marca, vamos supor que ela patenteou essa marca. Então, essa marca já foi incorporada ao patrimônio jurídico dessa empresa. De modo que ela pode exigir a exclusividade, ela pode então exigir de forma opositora a qualquer pessoa que tente utilizar essa marca. Então, é um direito adquirido oponível em face de terceiros. Então, terceiros não podem fazer uso dessa marca, porque já há uma exclusividade no uso dela. Então, percebam, isso é direito adquirido. E o que é o ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito é a manifestação de vontade lícita e voluntária já realizada. Então, vejam só, uma manifestação de vontade para a conclusão de um negócio jurídico. Então, imaginem que eu assino um contrato de compra e venda de bois, por exemplo, cabeças de gado. Então, eu formalizei um contrato, um ato jurídico perfeito. Só me resta agora que sejam entregue as cabeças de gado que eu comprei. E vamos supor que nesse período entre em vigor uma lei que proíbe a venda de gados. A venda de gados. Imagina a situação. Veja, deve ser preservado o ato jurídico perfeito. Qual foi o ato jurídico perfeito? A assinatura do contrato. Nós assinamos o contrato. Então, esse negócio jurídico foi firmado quando ainda era possível a comercialização de gado. Logo, essa nova lei que proíbe a comercialização de gado não pode interferir nesse negócio jurídico, nesse ato jurídico consumado perfeito. Perfeito? Então, o ato jurídico perfeito é aquele que já foi consumado de acordo com a lei vigente no tempo em que se efetuou. Ou seja, aqui observamos o princípio do tempus regit quiatum, ou seja, a lei que estava em vigor naquele tempo é a que vai ser observada para regular aquele negócio jurídico. Portanto, ato jurídico perfeito é aquele ato que foi consumado de acordo com a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Perfeito? Então, atenção para essa importante informação a respeito do ato jurídico perfeito. Ok? Seguindo, para a gente finalizar, então, a coisa julgada. Afinal de contas, o que é coisa julgada? A coisa julgada ela não nos traz maiores complicações de entendimento, porque a coisa julgada é aquela questão, é aquele embate onde já houve manifestação judicial e que não cabe mais recursos. Então, a coisa julgada é a decisão judicial já prolatada, da qual não cabe recurso. Então, atenção, o artigo 6º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz que as novas leis elas vão observar, ao entrar em vigor,
o direito adquirido, elas então observarão o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, uma lei nova, ela não possui a capacidade de desfazer um direito adquirido. Ela não é capaz de desfazer um ato jurídico perfeito. E ela não é capaz de afetar a coisa julgada. Perfeito? E aí, pessoal, importante, portanto, a gente ler, então, o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 6º diz o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E o parágrafo 1º diz para nós que reputa-se ato jurídico perfeito aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º diz que consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável o direito de outro. Então, chama-se coisa julgada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 6º, a decisão judicial que não caiba mais recurso. Então, veja que o próprio artigo 6º, ele traz para nós o conceito de direito adquirido, de coisa julgada e ato jurídico perfeito. Então, o próprio artigo 6º já nos informa ali o que significa direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Perfeito, pessoal? Bom, e aí, quando a gente fala em direito internacional, ok? Especificamente no estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós precisamos nos atentar para o estudo do artigo 7º ao artigo 19 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, eu convido você, eu convoco você a fazer uma leitura atenta do artigo 7º ao artigo 19 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ok? Então vamos à leitura e compreensão desses artigos, ok? Do artigo 7º ao artigo 19. O artigo 7º, ele traz inicialmente aí, pessoal, o critério logo no artigo 7º da Lex Domini, ok? Ou seja, a lei do domicílio, Lex Domici. Então, o lugar onde a pessoa tem domicílio. Perfeito? Vamos ao artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da sua personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, olha só, hein? Aqui no artigo 7º, a gente vê que o legislador adotou um critério o critério do domicílio. E o que é domicílio? A gente precisa entender o que é domicílio. O domicílio, o conceito de domicílio, vai estar inserido no artigo 70 do Código Civil. Então, domicílio é o que consta no artigo 70 do Código Civil, ok? Lá no Código Civil a gente percebe, então, que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimos definitivo. E quando falamos em domicílio, nós temos o domicílio voluntário e o domicílio necessário. Domicílio voluntário é onde a pessoa opta, voluntariamente escolhe para residir. Atenção, não estamos tratando, ao falar de domicílio, nós não estamos falando do local de moradia, muito importante, porque a pessoa pode morar em um lugar, mas fixar domicílio em outro lugar. Imaginem as pessoas que trabalham de escala, pessoas que trabalham, por exemplo, ficam 15 dias fora de casa e 15 dias em casa. Vamos imaginar um caminhoneiro. Um caminhoneiro, o seu local de residência, no período em que ele estiver trabalhando, é a boleia do caminhão. Mas quando ele estiver em casa, o domicílio real dele é a casa onde ele vive com a família, os filhos, a esposa. Então, não confundam domicílio com moradia. Domicílio é o espaço geográfico onde a pessoa escolhe para que nele ela fixe todas as questões relacionadas ao direito, aos seus direitos civis, perfeito? Então, o artigo 70 traz para nós o conceito de domicílio. Domicílio, então, da pessoa natural é o lugar onde ele estabelece a sua residência com ânimo definitivo, ou seja, ele estabelece aquele local como domicílio e de forma definitiva, sem a intenção de mudar dali. E, por exemplo, eu estabeleci como domicílio o Brasil, o Espírito Santo. Então, eu sou brasileiro,
meu domicílio natural é o estado do Espírito Santo. Perfeito? Seguindo, além do domicílio voluntário, nós temos também o domicílio necessário, que é aquele imposto por lei. Imagine uma pessoa que ele é militar, e aí podemos usar o militar, os servidores públicos, ok? O preso. Veja, o preso, o domicílio dele é onde ele está cumprindo a pena dele, é onde ele está encarcerado. Ali é o domicílio dele. Por quê? Porque a lei expressamente determina, o artigo 70 diz que o domicílio do preso é onde ele se encontrar preso, o artigo 70 do Código Civil. Do militar, onde ele estiver servindo, onde ele estiver prestando serviço militar. Perfeito? Então, vejam, nós temos o domicílio voluntário e o domicílio necessário. Então, quando nós falamos que o artigo 7º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz que a lei do domicílio regulará os direitos relacionados ao começo e fim da personalidade, a capacidade jurídica e direito de família, nós estamos englobando o domicílio como um todo. Então, aqui entendam domicílio real, o domicílio voluntário, e o domicílio legal. Não importa, estamos falando de domicílio quando tratamos do artigo 7º, perfeito? Então, atenção, o artigo 7º diz que a lei do país em que a pessoa é domiciliada determinará as regras sobre o começo e fim da personalidade. Ou seja, se você nasceu no Brasil, se você é brasileiro, você deve observar o Código Civil brasileiro para determinar quando inicia e quando finaliza a sua personalidade. Quando você passa a ser um sujeito de direitos e quando você deixa de ser sujeito de direitos. O início e fim da sua vida está regulada pelo Código Civil. É o que diz o artigo 7º, Código Civil brasileiro. Por quê? Porque você é brasileiro, você fixa residência, você fixa domicílio no Brasil, perfeito? Também, assim como acontece com o domicílio, como critério então de definição aí em relação à personalidade, nós também vamos ter o domicílio nacional da pessoa relacionado também ao seu nome, né? Ao nome, à sua capacidade civil e os direitos de família. Então, pessoal, qualquer avança em relação ao direito de família será regulada pela lei do domicílio em que a pessoa estiver fixada, ok? Então, se aplica a lei do país onde a pessoa estiver fixada domicílio para regular direito de família, perfeito? Seguindo, pessoal, vamos aí ainda no artigo 7º, nós temos aí do parágrafo 1º até o parágrafo 7º importantes informações. O parágrafo 1º do artigo 7º diz: realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Perfeito? Então, o casamento realizado no Brasil, ele vai observar as regras do Código do Direito Civil brasileiro, inclusive para fins de impedimento. Imagine uma situação onde eu tenho um árabe que vem para o Brasil, ele fixa residência, fixa domicílio no Brasil, e ele é casado com uma mulher no seu país de origem. E aqui no Brasil ele conhece, se apaixona loucamente por uma brasileira e pretende casar com ela. Pergunto a vocês, ele poderá casar? A resposta é não. Porque ainda que ele seja de outra nacionalidade, o direito brasileiro, ele ainda adota a monogamia. Logo, esse indivíduo não pode, inclusive é crime de bigamia, ok? Não pode contrair um outro casamento. Logo, há uma hipótese de impedimento legal para que eles se casem. Portanto, esse casamento será proibido pela lei brasileira. Perfeito? Seguindo, parágrafo 2º do artigo 7º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Imagine 2 franceses que fixam residência no Brasil. Vamos supor que eles estão aqui a trabalho, ok? Eles podem casar no Brasil? Podem. E para que eles casem, eles vão ter que casar perante, conforme o parágrafo 2º diz para nós, perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de origem de ambos nubentes, ok? Então, dos 2 nubentes, eles vão ter que casar. Quando os 2 são estrangeiros, para que possam se casar no Brasil, deverão realizar esse ato, celebrar então, essa cerimônia, então será perante a autoridade diplomática ou consular do país dos 2, perfeito? Agora, atenção, olha o parágrafo 3º diz: tendo os nubentes domicílio diverso,
regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Digo para vocês, vamos imaginar então que eu tenho um italiano e uma brasileira. E eles então contraíram matrimônio, ok? Eles contraíram matrimônio no Brasil e porventura foram morar fora do país e depois regressaram para o Brasil. Então o parágrafo terceiro diz, tendo os nubentes domicílio diverso, imagine, o italiano, eles são casados, mas ele mora na Itália e a brasileira mora aqui. Então, ainda que em determinado período eles tenham morado juntos em outro país, ok? Deve ser observado o domicílio do primeiro, o primeiro domicílio de ambos. Então, temos no bem de domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio, além do primeiro domicílio conjugal. Então, se eles, quando casaram, ele estava na Itália e ela no Brasil, será observado onde eles fixaram o domicílio. Então, vamos supor que eles fixaram o domicílio no Brasil por determinado tempo. Logo, observará, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 7º, o domicílio do local onde ambos estabeleceram o primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 4º diz que o regime de bens legal ou conjugal obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Então, mais uma vez, o regime de comunhão de bens vai ser de acordo com o domicílio dos nubentes. Se o domicílio for diverso, se um morar em um país e o outro morar em outro país, observará a do primeiro domicílio conjugal, onde eles efetivamente moraram juntos, ok? Seguindo, parágrafo 5º, o estrangeiro casado que se naturalize brasileiro pode, mediante expressa anuência do seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, que se apochilhe ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Ou seja, vamos supor que o estrangeiro ele é casado, ok? Ele é casado ele é casado com uma mulher fora do Brasil, ok? Então eles vêm para o Brasil e esse estrangeiro ele se naturaliza. Ao se naturalizar, ele pode optar, de acordo com a lei brasileira, que se adote o regime jurídico brasileiro. Então isso será anotado já no ato de naturalização dele, ok? Seguindo o parágrafo 6º, o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges brasileiros, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia de sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Então, o divórcio realizado, pessoal, no estrangeiro, ok? Se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, somente surtirá efeito no Brasil após 1 ano da data da sentença, ok? Ok? Então, lembrando que deverá ser homologada no Brasil essa sentença de divórcio. Então, imagine, eu tenho 2 brasileiros que se casaram e divorciaram, e se casaram em outro país. Imagine, 2 brasileiros que moram nos Estados Unidos, se casaram de acordo com as leis dos Estados Unidos, e lá, então, eles divorciaram também. E a brasileira, ela volta para cá com o fim do relacionamento. O divórcio celebrado lá somente terá validade aqui 1 ano após a sentença homologada. Perfeito? Seguindo, pessoal, ainda no artigo 7º, nós vamos tratar agora do parágrafo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao do outro cônjuge e aos filhos não emancipados e ao do tutor, do curador, aos incapazes sob sua guarda. Então aqui, o parágrafo 7º traz para nós a informação que o domicílio do chefe de família, esse termo chefe de família, ele já não é mais bem aceito, não é mais usado, ok? Ele, quando se identificar quem é o chefe de família, de igual modo se estende aos filhos e ao outro cônjuge, perfeito? Parágrafo 8º, quando a pessoa não tiver domicílio, considere-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontra. Ou seja, quando a pessoa não tiver, quando for desconhecido o domicílio dela, a gente não sabe se ela mora
na Argentina, no Brasil, o domicílio dela será considerado o lugar onde ela for encontrada, ok? E aí, pessoal, o artigo 7º, portanto, ele vai trazer para nós as regras relacionadas à pessoa física, né? As suas relações, ao nascimento, ao casamento, ok? Então veja que ali no artigo 7º nós vamos ter as regras relacionadas ao estatuto pessoal. Então o artigo 7º trata de aspectos de caracterização do estatuto pessoal da pessoa, ou seja, início da personalidade, casamento, então, ou seja, trata do sujeito, perfeito? Então, primeiro aí nós vimos o artigo 7º, de todos os parágrafos, trata do estatuto pessoal, do sujeito, perfeito? Seguindo, agora o artigo 8º, ele vai tratar do estatuto real, atenção, artigo 7º trata do estatuto pessoal da pessoa, perfeito? Já o artigo 8º vai tratar do estatuto real, ok? Pela situação jurídica dos bens. Então, o artigo 8º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro vai tratar do regramento jurídico dos bens. Artigo 7º trata da pessoa, artigo 8º trata dos bens da pessoa. Então, vamos lá para o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 8º diz: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, atenção, para qualificar e regular as relações decorrentes dos bens, ou seja, direito real, direito de posse, ok? Observará, ou seja, aplicará a lei em que os bens estiverem situados. Ou seja, se eu tenho um casamento entre um brasileiro e uma italiana, e o casal tem patrimônio na Itália e no Brasil, aqui no Brasil, os patrimônios aqui do Brasil, em eventual divórcio, deverá ser observada a lei brasileira. Então, para compra e venda, então se esse casal ele tem negócios, eles querem fazer negócio de compra e venda, observará a lei brasileira. Perfeito? Seguindo, o parágrafo 1º diz que aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Ou seja, os bens móveis, ok, desse indivíduo serão observadas a lei de onde ele fixa domicílio. Então, se ele traz carro, se ele traz computador, se ele traz vários bens móveis para o Brasil, se ele mora em outro país, o local onde ele fixou o domicílio é o local onde é a norma que será observada para reger aí as relações desses bens móveis, perfeito? Então aí, seguindo, o parágrafo 2º diz: o penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa empenhada, ok? Então, o penhor é a garantia de determinados bens móveis, então o penhor regula-se pela lei do domicílio, ok? E aí, pessoal, ainda seguindo dentro do Estatuto dos Bens, das Coisas, nós vamos encontrar no artigo 9º, então o artigo 8º trata de bens móveis e imóveis, e o artigo 9º trata das obrigações de contratos, perfeito? Dos negócios jurídicos. Então, ainda estamos tratando do patrimônio, do Estatuto Real, ok? Estatuto Real em relação aos bens, artigo 8º, e agora o artigo 9º, ele vai tratar do Estatuto dos negócios jurídicos, relacionados aos negócios jurídicos. Então, o artigo 9º vai dizer: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir. Então, o país em que você constituir a obrigação serão as leis de observância obrigatória, perfeito? Então, imagine, eu fixo um contrato de compra e venda de um imóvel localizado no Brasil, ok? Fixo um contrato de compra e venda eu tenho uma empresa, ok? E eu fixo um contrato de fornecimento de bens para uma outra empresa localizada na Argentina. Mas esse contrato eu firmo lá na Argentina. Ou seja,
onde foi firmado esse contrato? Então, o contrato ele foi constituído na Argentina. Então, a lei que observa é a lei argentina. Perfeito? Seguindo ainda, o artigo 9º, parágrafo 1º, diz para nós o seguinte: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo de forma essencial, será observada admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Ou seja, é possível, né, o parágrafo 1º autoriza, observado cada caso, que se aplique no Brasil leis estrangeiras, leis do país de origem onde foi firmado esse contrato, desde que a execução seja no Brasil, certo? É o que diz aí o parágrafo 1º. Parágrafo 2º diz: a obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, ou seja, quem propõe o contrato, ok? A obrigação será então realizada no local de quem propõe o contrato, e é esse local que devemos observar para fins de aplicação da lei, ok? Seguindo aí, pessoal, o artigo 10 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, atenção, o artigo 10 diz que, para fins de sucessão, seja a sucessão por morte ou por ausência, deverá ser observada a lei do domicílio do decúbito, da pessoa que morreu ou da desaparecida. Perfeito? Então, um alemão que fixou residência, fixou domicílio no Brasil, ele já mora no Brasil há 15 anos, ele morre no Brasil. Qual é a lei que vai ser observada? A lei brasileira. Perfeito? E aí, você deve estar se perguntando, tá, mas e se esse alemão, ele tem imóveis, ele tem patrimônio também na Alemanha? Ele mora no Brasil, mas ele pode também ter patrimônio na Alemanha. Como que ficará a sucessão desse patrimônio localizado na Alemanha? O parágrafo 1º nos responde. O parágrafo 1º do artigo 10 vai dizer: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúbito. Então, olha só. Então, se o indivíduo morreu e ele tem herdeiros, ele tem uma esposa, ele tem filhos, será observada a lei mais favorável a eles. Então, se esse alemão ele morreu no Brasil, ele tinha patrimônio na Alemanha, será observada na sucessão também do patrimônio localizado na Alemanha a lei que for favorável ao cônjuge e aos filhos brasileiros. A lei, ok? Seguindo aí o parágrafo 2º do artigo 10 diz que a lei de domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Ou seja, é a lei brasileira que vai dizer a respeito da sucessão, se aquele herdeiro ele tem ou não capacidade para receber a herança. Perfeito, pessoal? Então, até agora nós vimos então todas as regras de aplicação da norma brasileira em relação ao nascimento, em relação ao nome, em relação ao casamento, em relação aos negócios jurídicos e também em relação à sucessão. Então veja que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, lá a partir do artigo 7º, vai regular qual a norma será aplicada em um caso concreto quando tiver elemento de conexão em relação ao casamento, em relação ao nascimento, em relação aos negócios jurídicos e em relação à sucessão. Perfeito? Agora, o artigo 11 em diante vai começar a tratar das empresas, né, das pessoas jurídicas. Então, até agora, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro tratou das pessoas físicas. Agora vai começar a tratar do artigo 11 em diante das pessoas jurídicas. Perfeito? Então, o artigo 11 vai dizer o seguinte: as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituíram. Então, o artigo 11 já inaugura aí agora o regramento da pessoa jurídica, ok? Então, o parágrafo 1º diz: não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constituídos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitos à lei brasileira. Então, uma empresa brasileira, para se constituir no Brasil, o estatuto social dela deve ser aprovado no Brasil. Então, não pode ter filiais no Brasil de empresas estrangeiras se não for aprovado os atos constitutivos pelo governo brasileiro. Perfeito? Então, finalizamos aqui o nosso segundo bloco
Volto em seguida para a gente concluir as regras da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro em relação às pessoas jurídicas, então do artigo 11 em diante.